parte é com relação à nossa fé, à nossa convicção. Quando o apóstolo Paulo ele diz que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, eu já falei algumas vezes aqui, talvez os irmãos provavelmente já se lembrem disso, não é que ele guardou, ele pegou a fé e disse assim, não, aqui está guardadinha, eu vou botar dentro de um baú e vou guardar. Não, ele cuidou da fé. Aqui nós temos alguns irmãos que são militares e por isso tiram serviço. E vocês guardam o portão das armas. Vocês guardam na guarita tal, porque vocês estão ali responsáveis pela segurança daquele estabelecimento militar. Eu fui soldado do Exército Brasileiro por 1 ano e 25 dias. E 2 horas eu tinha que ficar ali de fuzil na mão e observando tudo para que não acontecesse nada. E no final do dia seguinte, que fosse dado o relatório, serviço sem alteração. Oh, coisa boa, quando a gente, no dia seguinte, serviço sem alteração. Não aconteceu nada de ruim. Mas por quê? Porque havia um grupo de soldados guardando aquele estabelecimento. E quando nós nos referimos a guardar a fé, é no sentido de defender, é no sentido de honrar, é no sentido de que a nossa fé, no caso, não estou me referindo no ato de crer, na fé, no caso do ato de crer, mas a fé, o evangelho, ele deve ser defendido por nós. Ontem, nós estávamos ali, antes de ontem, ali no cemitério de São Miguel, e participando do momento final da cerimônia fúnebre do irmão Nelson, pai da Nádia Sueli. E as pessoas que o conheceram lá em Casimiro de Abreu, disseram assim, eu achei interessante, ele não era de falar, mas no seu silêncio ele pregava. Depois a Nádia disse para nós assim, às vezes, pastor, quando por algum motivo a gente não podia ir à igreja, disse, eu vou porque eu sou crente. Conhecimento quase nenhum da palavra. Conhecimento muito raso da palavra, mas honrando a fé. Você não vai não, Nádia? Você não vai não, Ronaldo? Eu vou. Né, irmã Alcina, né, Thelma? Eu vou porque eu sou crente. 8 anos fez que nós o batizamos. Ele se batizou aqui conosco. Então, um homem simples, um homem... Pregou quantas vezes lá na igreja, irmã Alcina? Lá na Assembleia de Deus Nenhuma. Pregou nenhuma vez. Mas honrou a fé. E as pessoas... Interessante que as pessoas percebem isso. Não passa desapercebido. As pessoas percebiam que Nelson honrava a fé que ele um dia escolheu servir. Eu quero compartilhar com os irmãos, abra sua Bíblia, por favor, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu vou ler no capítulo 15, do 12 ao 19 e depois 33 e 34. Talvez os irmãos achem assim, não vai ter muita conexão. Claro, tem todo um contexto isso aqui. Mas eu quero compartilhar com vocês estes versículos e pedir ao Senhor que me dê graça, me dê capacidade, sabedoria para trazer o esclarecimento dentro desse texto. E talvez tirar alguns irmãos de uma situação difícil. Vamos ler. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado ou contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos
não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Podeis assentar. Tomem seu assento e orem para que Deus tenha misericórdia e fale conosco. Como eu havia iniciado falando a respeito do irmão Nelson, nós somos testemunhas vivas de Jesus. Nós não precisamos necessariamente andar com uma Bíblia embaixo do nosso braço para dizermos que somos cristãos. As nossas atitudes, elas falam mais alto do que nossas palavras. Aquilo que nós fazemos pode honrar ou desonrar o evangelho que nós dizemos praticar. O evangelho ao qual nós dizemos pertencer. O evangelho do qual nós somos testemunhas. Havia essa discussão. Alguns não criam na ressurreição. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas, ele escreve outros textos falando sobre ressurreição de mortos. E o mais importante é que ele vai dizer que se nós pregamos, se nós não acreditamos na ressurreição, a nossa fé não tem sentido nenhum, pastor. Porque a nossa fé, a igreja, ela está fundamentada, um dos pilares da igreja do Senhor, da igreja batista do Calvário em Santa Isabel, é que Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque Ele vive e posso crer no amanhã. Não há em lugar nenhum uma sepultura com uma frase escrita: aqui jaz Jesus de Nazaré. Criaram um embuste, criaram uma situação, subornaram os soldados, disseram: olha, digam se perguntar que os seus discípulos o levaram embora. Suborno e corrupção acontece desde sempre. Irmãos, um soldado que tinha o compromisso de guardar um homem preso, um soldado romano, que tinha o compromisso de guardar um homem vivo, preso. Se ele perdesse aquele preso, ele morria. Você já imaginou perder um morto? Você já imaginou vigiar uma tartaruga e deixar ela fugir? Claro que aquilo não tinha lógica. E eles se desesperaram, dizendo que dizer que roubaram, nós estamos enrolados. Mas se diz que ressuscitou, se cumpre a palavra. Então eles dizem: olha só, nós vamos dar dinheiro a vocês e vamos garantir que nada de mal vai lhes acontecer. Eu não tenho certeza não, irmãos, mas eu acho que lá no céu eu vou encontrar aquela escolta. Eu vou encontrar aquela escolta, porque eu tenho certeza que eles se converteram ao Senhor ao ver a ressurreição, ao ver o túmulo se abrir, aleluia, e os lençóis ficarem jogados lá no chão, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Essa é a razão da nossa fé, irmãos. Nós não podemos negar. Paulo vai abordar nos textos, entre esse texto, sobre o batismo pelos mortos. É um texto complexo, polêmico. Não estamos aqui entendendo que como os mormons o fazem, mas talvez alguém que substituísse, pastor, alguém faleceu, mas outro se converteu e tal. Não vamos entrar nesse mérito, é um estudo mais profundo, mas vamos nos ater à ressurreição.
lá no capítulo 15 de Coríntios, ainda, versículo 51, ele vai dizer, olha que coisa linda, vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Há 2000 anos atrás, Maurício, Paulo estava achando, entendendo e crendo que Jesus estava perto de voltar. Passaram-se 2000 anos, se Paulo achava que estava perto, como imagine você, imagine eu, ano de 2026, pode ser o ano do grande acontecimento, Jesus vir buscar a sua igreja. Mas por quê? Porque ele ressuscitou dentre os mortos. Diz a palavra do Senhor em Atos, nós vamos perceber que haviam ali aproximadamente 500 pessoas, quando ele vai assunto aos céus. Aleluia. E aquela palavra dos anjos diz, olha, assim como viste subir, um dia ele voltará. Daqueles 120, daqueles 500, 120 ficaram em Jerusalém, até que do alto foram revestidos de poder, o batismo do Espírito Santo. Mas as pessoas às vezes querem mudar a história. Hoje nós temos, pastores para todo gosto. Tem um pastor para quem não gosta de contribuir, tem um pastor para quem quer contribuir demais. Tem pastor para todo jeito. Tem puxadinho para todo jeito. Eu sempre quando digo a alguém para procurar uma igreja, eu digo, procure uma igreja que leve Jesus Cristo a sério. Esses dias eu vi uma coisa, talvez a live até caia. Leilão dentro da igreja. O cara doou um relógio, um Patek, não sei das quantas aí. Foi leiloado, acho que por 25 mil reais. E a igreja, perdeu o sentido. Eu participei e vi muitos leilões numa outra igreja. Tem aqui atrás. Mas não era nem dentro da igreja. Era lá de fora. Dentro do templo. Acontecendo coisas estranhas. Há um tempo atrás, eu acho que acabou essa história. Tinha uma igreja, não sei se no Rio ou em São Paulo, que contratou um tatuador para tatuar, acho que versículo bíblico no braço dos irmãos. Jesus tem escrito, o que está escrito na coxa de Jesus? Lá em Apocalipse? Rei, Senhor, King of King, Lord of Lord. Vai tatuar, meu irmão? Morre na sexta-feira, ressuscita na manhã do domingo, na segunda-feira tu procura o tatuador e vai lá e faz uma tatuagem. Está disposto? Pastor, eu tenho tatuagem, segue teu caminho, não faz outra. Eu tenho uma porcariazinha aqui, outra porcariazinha aqui. Não faço outra. Não faria hoje. Pastor, vai excluir os irmãos que têm tatuagem. Não vou excluir ninguém. Se entrar alguém aqui com um corpo que eu não consiga ver a pele dele, todo tatuado, se ele entregar a sua vida ao Senhor, ele será uma bênção neste lugar. Deus não faz acepção de pessoas. Eu também não faço, não posso fazer. Mas a orientação, qual a necessidade? Eu não tenho necessidade disso. Então, você hoje tem evangelho para todo gosto. Tem evangelho para todo tipo. Mas o evangelho é a palavra do Senhor. Que para muitos é loucura, mas para nós é poder de Deus. E o apóstolo Paulo, quando ele diz que combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé, ele está fazendo menção a essas palavras de orientação, de exortação, para que a igreja não se perdesse e não se confundisse com o mundo. Já ouviram aquela expressão? Israel saiu do Egito, mas o Egito ficou dentro do coração do povo. Já ouviram essa expressão? Não está escrito o texto literalmente, né? Não está escrito desse jeito em nenhum texto bíblico. Mas vocês já ouviram alguém falar isso? Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de Israel. Quantos ouviram essa expressão? E tem gente achando, pastor, que dá para relativizar com o mundo.
Tem gente que acha que a igreja que usa o texto bíblico para orientar é uma igreja retrógrada, é uma igreja quadrada. Diga para o teu irmãozinho do lado assim: ei, fala. Quadrado não rola de pirambeira abaixo. Pastor, quadrado não rola, pastor. Aleluia. Empresta a bola aí. Toma dela um pouquinho. Depois o choro é com vocês. Daqui. Aqui, olha só. Raquel, devolve lá para mim. Não, vou deixar cair no chão. Não. Já foi no chão? Já? Então. Olha lá como é que vai fazer. Agora presta atenção. Ô bicho duro. Vai não. Quadrado. Pode pegar, Raquel, por favor. Quadrado não rola de pirambeira abaixo. Quadrado não se enrola com os negócios desta vida. O quadrado permanece firme, estabelece-se na palavra e dela não se distancia e não vacila. Deixa eu ser quadrado. Oh, aleluias. Eu não quero rolar de pirambeira abaixo. Então as doutrinas, elas sempre foram atacadas. Nós temos aqui professores de EBD. Hoje eu fiquei feliz. Liderança da EBD, eu fiquei feliz. Hoje foi um dia de felicidade. Obrigado, pastor. Eu bati no quadrado, o quadrado ficou parado aí, né? O grupo da EBD estava grande. Novos alunos. Aula maravilhosa. E no final, Ederval Valério Rangel estava conosco, congregou conosco quando era criança, adolescente. E disse: olha, pastor, o senhor está com uma equipe de excelência na escola bíblica dominical. Pastor, quase que só não subiu porque o teto estava quente. De felicidade, de orgulho, de alegria. Continue pregando, ensinando a palavra como ela é. Não deixe que nenhum tipo de heresia seja ensinado neste lugar. Corrija. Conceitos talvez que nós tenhamos. Ontem estava na mesa com uma pessoa, amigo, e ele disse uma coisa simples, disse: até ontem eu pensava que Ebenezer era até aqui, nos ajudou o Senhor. É ou não é? Quem acha que é? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ebenezer, pedra de ajuda. Ebenezer significa pedra de ajuda. A expressão de Samuel foi: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas Ebenezer literalmente quer dizer pedra de ajuda. Aprendeu mais uma. E vamos aprender a vida toda. Eu vim para a escola dominical, irmãos. Não é para esquentar banco, não. É para aprender. Eu ouço coisas aqui, Joseph, que eu não ouvi no seminário. E lá eu pagava, aqui eu não pago. A igreja, ela não pode se distanciar da palavra. A igreja não pode abolir a escola bíblica, seja dominical ou seja de qualquer dia. Lá em Angra dos Reis tem um pastor amigo nosso, foi nosso professor também. Ele pastoreia, não sei se ainda, uma igreja lá em Angra dos Reis. E as atividades principais lá são durante a semana. Porque a atividade comercial que traz recurso para os membros da igreja é o turismo. E o turismo predomina no domingo. Então Santa Ceia na quarta-feira, escola bíblica na quarta-feira. Tem culto domingo, normal. Mas as atividades principais acontecem nas quartas-feiras. Porque domingo é o dia onde a maioria está envolvida nos hotéis, nas canoas, nos barcos, nas escunas. Eu nunca fui a Angra dos Reis passear. Fui uma vez só levar a irmã Josefa. E fui na aldeia Ticuna. Aldeia Ticuna não, esqueci o nome da aldeia lá. Acho que é Ticuna mesmo, né? É Ticuna? Quem já foi lá? Lá em cima. Mas um dia eu ainda vou conhecer as 365 ilhas de Angra dos Reis. Mas não é esse o sentido.
A palavra tem que ser pregada. Ela tem que ser vivida. Não é só pregada. Ensina o menino no caminho. Não é o caminho. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça não se desvie dele. Então, as pessoas às vezes começavam, Betinho, a querer trazer uma heresia, uma coisa parecida com o evangelho. Não existe nada parecido com o evangelho. Ou é evangelho ou é heresia. Ninguém fica meio grávida. Hoje a Sueli teve um bebê, nasceu de tarde, um bebê, Azaf. Ela estava grávida. Se ela tivesse meio grávida, ou seja, não existe meio grávida. Ela não podia estar. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo começa a orientar ao seu povo é cuidado com as conversações. Tem um ditado aí fora que diz assim: quem acompanha morcego, dorme de cabeça para baixo. Quem acompanha morcego, dorme de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo ele vai dizer que nós devemos ter muito cuidado com as conversações, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Nós temos que ter a autoridade espiritual para dizer ao Eric: esse assunto não é bom, eu não quero conversar isso. O Eric vem lá com uma história para falar do Betinho. Não é porque eu amo o Betinho, não. Não é só porque eu amo, não. Depois eu vou checar para ver se é fato. Ah, Betinho, e vamos nós alimentando aqui a fofoca. E Deus só chorando, o Espírito Santo só chorando dentro do coração de vocês, até o ponto de sair dele. Primeiro ele se entristece. Alguém consegue ficar num lugar entristecido? Às vezes só por causa do salário, né? Mas por causa do salário você até fica. Mas o Espírito Santo precisa do seu salário? O Espírito Santo precisa do teu dinheiro? Precisa de alguma coisa de você? O Espírito Santo precisa, pastor, de alguma coisa? O senhor tem alguma coisa para acrescentar ao Espírito Santo? Alguém aí tem alguma coisa para acrescentar ao Espírito Santo? Você tem, Sandra? Alguma coisa para acrescentar para o Espírito Santo se tornar melhor? Para ele ser um espírito melhor? Tem não, né? Então sou eu que sou dependente dele. Então eu quero que ele fique dentro de mim. Então eu não quero que ele se afaste. Aí vem um irmão falar do outro. Aí vem o outro irmão falar do outro. E eu vou só prestando meu ouvidinho. Falei aqui na reunião de sexta-feira. Tem coisas, irmãos, que as pessoas dizem assim: o pastor não quer isso. O pastor não falou nada. O pastor não sabe o que está acontecendo. O pastor não disse nada. Mas o irmão não tem peito para dizer eu não quero. Ele diz: o pastor falou que não é para fazer não. E aí? Aí coitado do pastor. Você vai para casa, senta a língua no pastor. Pastor marrento, nojento, que implicando com isso, implicando com aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O pastor, coitado, está lá dormindo o sono da inocência, não sabe de nada. E Deus só anotando, só falando mal do meu servo lá. Quando a gente se converte, a gente começa a amar a Deus. A gente não perde culto. A gente não faz, a gente tem temor de Deus. A gente repreende, está repreendido em nome de Jesus. Qualquer sintoma de desvio de conduta cristã, nós repreendemos em nome de Jesus. Sai para lá, Satanás, chuta que é laço. Aí vão ficando cascudo, pastor. A gente começa a abrir umas concessõezinhas. Não, isso aí dá para falar, isso dá para fazer. Volta ao primeiro amor. Aquele irmãozinho que diz assim: onde está escrito no Novo Testamento quem que dá dízimo? Aí ele vem na igreja, as luzes estão acesas, a água está gelada, o ar-condicionado está ligado, mas ele te induz, ele começa: para quê? Não dá dízimo não. Não dizima não. Já viu o carro do pastor? É uma estrada.
Mas o cara está te tirando do foco. Com relação a essa questão do dízimo, eu e a Ana moramos alguns dias, alguns meses, na casa da alugada, que era da minha mãe, mas era alugada. Nós tivemos que sair. A nossa casa estava em construção e era uma casa bem precária. E teve um período na minha vida, irmãos, que eu fui negligente. Desculpa a expressão, eu roubava do Senhor. Eu roubava. Eu pegava o dinheiro que era do dízimo e usava para comprar cimento. Para comprar qualquer outra coisa. Nessa época, queridos, eu quis cercar o terreno, que não era meu, era da minha sogra. Eu quis cercar o terreno, Tiago, eu não consegui. Eu não era fiel a Deus, Deus ia ser fiel a mim. Eu falei, se vira, faz sozinho aí, ô mané. Faz sozinho. Não consegui fazer. Tomei posição. Tomei vergonha na cara. Passei a entregar a Deus o que era dele. Quando eu entregava os 10% do Senhor, com quanto eu ficava? Pode falar, irmãos. Os 90 eu gastava todo. Mas pelos 10 ele me honrava. Aleluia. Aí minha sogra perguntou se eu queria comprar o terreno. Falei, eu compro. Nós compramos, né, Ana? Nós compramos. Aí veio o RV. No final, quase que minha sogra estava me dando dinheiro. Eu comprei uma televisão nessa época. No final, o menino do caixa da Ponto Frio quase que me dava dinheiro, pastor. Eu chegava com carnê, ela olhava assim, no final, se tivesse mais umas 3 prestações, eu não dava nada e pegava troco. Essa televisão foi tão abençoada que roubaram ela. Mas eu comprei o terreno, nós compramos o terreno. Muramos o terreno. Deus abençoou, fizemos uma cisterna. Deus abençoou, fizemos uma outra casa. E Deus só foi abençoando. E só foi abençoando. Hoje eu costumo dizer que lá em casa, tem muito mais coisa do que a gente precisa. Maurício, lá em casa tem troço que a gente... E tem isso aí. Não temos uma dívida. Para a glória do Senhor. Assim como a igreja também não tem. Para a glória do Senhor. Porque nós entendemos que a fidelidade ao Senhor, ela é a essência da vida do crente. Mas quantos... Eu vou fazer uma pergunta indiscreta aqui. Quantos já ouviram de alguém, não precisa dizer de quem, nem quando, que você não era obrigado, nem necessitava dar dízimo? Alguém já ouviu? Alguém? Ah, olha só, rapaz, que turma do inferno que já falou com você, hein? Para quê, né, Elisângela? Para quê, né, Braz? Então o que eu estou falando não é bobagem. Quando o Senhor falou comigo, lembra que eu falei no início de um pastor que me disse que às vezes Deus falava uma frase? Disse assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu fiquei assim, o quê? Eu vou pregar isso? Vou pregar isso no domingo na igreja? Não vou, pastor, não vou, Senhor. Disse, mas é isso que a igreja precisa ouvir. Eu falei, então eu prego. Irmãos, quantas pessoas, e alguns cheios de autoridade espiritual, cuidado com isso, irmãos, cuidado. Os dons espirituais existem, estão para serem ministrados, derramados na igreja. Eu gostaria que a igreja fosse como a igreja de Corinto. Tinha os 9 dons. E tinha um 10º dom que era a desgraça, que era o dom da confusão. É o dom do diabo. Deus me administrou 9 dons, pastor, na igreja. Aí o diabo colocou o 10º dom lá para estragar tudo. Tinha gente tendo relação com a mulher do pai. E o apóstolo Paulo teve que descer o sarrafo. Mas eles tinham os 9 dons. Tinha profeta, tinha doutores, tinha... quem falava em línguas estranhas, tinha quem interpretava línguas estranhas, tinha quem tem o dom de revelação, o dom de discernimento de espírito, tinha tudo naquele lugar. Se tinha naquele lugar, por que não pode ter nesse?
Parece que hoje as pessoas ficam retraídas. Eu falei com a Ana uma coisa ali no banco, na hora da escola dominical. A irmã Rita falou sobre dom de discernimento de espírito. Não é só o dom de discernimento de espírito, não. É a coragem para colocá-lo em prática. Porque você já imaginou? Joaquim das Couve levanta aqui, eis igreja minha. E o Senhor fala, é carne. Aí você levanta e diz, cala, não é Deus que está falando. Tem coragem, Thiago? Tem coragem? Mas se você tem o discernimento do Espírito, aleluias, você vai levantar a sua voz e vai dizer, cala-te, não é Deus quem está falando. Mas voltando às más conversações, para que orar? Para que orar? Ou então te convida para orar em outro canto. Vamos orar lá no monte tal. Irmãos, quem vai orar no monte vai, mas venha na oração das terças-feiras. Pode orar no monte, o pastor não proíbe não, tá? Venha na oração de domingo de manhã, venha oração, venha às 5 horas da manhã. O pastor já proibiu alguém aqui de orar no monte? Vocês já ouviram alguma vez o pastor, eu não quero que ninguém vá no monte orar. E quando chegar lá, não esquece de orar por mim não. Mas aí tem aqueles irmãozinhos que são parece cabrito. Só gosta de monte, mas não gosta de vir na igreja. Irmãos, isso é sério demais. Ficam criando, sabe? Jogando pessoas contra a liderança. Jogando pessoas contra na orquestra. Não, vamos jogar o Maurício contra o Elias. Vamos arrumar E sempre com aquele ar de santidade. Eu sou o cara. Eu sou a profetisa do Senhor. Ninguém pode tocar em mim. Cuidado que morre aquele que fala aquilo que Deus não mandou falar. Cuidado que morre aquele que fala aquilo que Deus não mandou falar. Igreja, nós precisamos entender que o momento é de pedir, é de buscar os dons espirituais, sim, mas sem palhaçada, sem meninice, com maturidade. Porque quem fala em língua edifica a si mesmo. Quem profetiza edifica a igreja. Oh, aleluias! E quando isso acontecer, vai ser glorioso demais neste lugar. Então Deus vai mandar uns profetas lá da China para cá? Não vai não. Deus vai levantar profetas neste lugar. Mas tapa os teus ouvidos para vozes que não sejam de Deus. Vou ter que usar de novo a canção das irmãs. Cale todas as vozes, menos a do Senhor. Quantas pessoas se associam demais a uma pessoa. E cuidado com aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que se diz pai na fé e sei lá o que mais, e quer te orientar. Quem te orienta é a palavra do Senhor e o pastor da igreja. Esses são esses que te orientam. São os professores de escola dominical, te orientam. E a palavra do Senhor te orienta. Mas tem um monte de gente que se coloca no lugar de orientadores de crente. E normalmente fazem com que esses crentes se desviem. Pastor Hernandes Dias Lopes disse uma vez numa mensagem, que lá na sua igreja, acho que em Vitória, Espírito Santo, chegou uma irmã, entregou um bilhete ao Fortunato, e o Fortunato trouxe ao pastor Hernandes Dias Lopes. Fortunato é o introdutor, tá, Fortunato? Não é você não, senão daqui a pouco ele fica desesperado ali e vai ter que tomar calmante. E ele trouxe o bilhete, o pastor leu. Deus tem um recado para a igreja. O pastor olhou o bilhete, pastor. Bolso. E pregou a palavra. Ouvir Hernandes Dias Lopes pregar é coisa boa demais, né? E Hernandes Dias Lopes pregou e falou. E a igreja recebeu. E ele tem o hábito, eu não sabia, ele tem o costume também, invejoso, ele vai para a porta. Ele vai para a porta também, falar com os irmãos.
Aí diz que essa irmã do bilhete chegou na porta. O Senhor hoje impediu que o Espírito Santo falasse à igreja. Disse a senhora que não ouviu. Eu preguei a palavra, o Espírito Santo falou na igreja. Diz que aquela irmã foi em outras igrejas. Deram espaço para ela falar. Ela destruiu um monte de ministério lá em Vitória, no Espírito Santo. Eu não tenho tempo para narrar aqui algumas coisas que eu gostaria. Eu não sou aficionado por Rebeca Brown. Quando me deram uma cópia do livro de Rebeca Brown, ele veio para libertar os cativos, eu me empolguei, eu li aquilo tudo. Li. Depois eu comecei a peneirar algumas coisas. Mas algumas coisas ali são reais. Pessoas que chegam na igreja. Por isso, se um dia você estiver na frente de uma igreja, liderando uma igreja, cuidado, não imponha as mãos precipitadamente sobre ninguém. Diz que chegavam pessoas, pastor, na igreja, pessoas com a aparência, que somando a santidade de vocês todos aqui não dá. E começava, trazia um dízimo altíssimo, orava e buscava, e se apresentava até para lavar o banheiro se precisasse. Conquistava confiança, colocava ela na direção de um ministério, ela acabava com aquele ministério. Colocava ela na direção da oração, ela acabava com a oração, por fim acabava com a igreja. Tem um livro, não sei de quem é uma tradução, Desmascarando o Espírito de Jezabel. Se vocês lerem esse livro, vocês vão dizer, meu Deus, isso acontece? Acontece. Aquela irmã que chega na igreja, pastor, e diz assim, vai ao pastor da igreja e diz assim, pastor, tive uma revelação. Fala, minha irmã, revelação. O Senhor me revelou que o seu ministério não deslancha porque o senhor está casado com a pessoa errada. É ruim de separar eu e Ana depois de 41 anos. Hein? Viu, dona Ana? Deu ruim, vai não. Aí o pastor idiota não vai buscar a palavra, não vai pedir confirmação a Deus, até porque não precisa nem de confirmação de Deus. Isso é lorota, isso é palhaçada, isso é mentira, isso é coisa do diabo. Como é que Deus vai destruir um casamento de 40 anos, de 20 anos? E o idiota do pastor se enrabicha por essa profetisa. E é mais uma igreja destruída. Mais um ponto. Ponto é overgame, é? Não, overgame é fim de jogo, né? É um ponto. Para o inferno. Porque não houve vigilância. Porque uma má conversação destruiu os bons costumes. Igreja do Senhor, 11 de janeiro de 2026. Talvez não fosse a mensagem que você saiu de casa esperando ouvir, mas essa mensagem é uma advertência para mim, para o senhor, pastor, para os presbíteros, para os diáconos, para os músicos, para os novos convertidos, para os recém-batizados. A igreja do Senhor precisa estar estabelecida na palavra, na verdade, sem invencionices. E meia verdade é mentira. Então não ouçam meias verdades. Ouçam a verdade. Entregue a sua vida a buscar na palavra. Tem dúvida? Faça igual a irmã Leci. Irmã Leci um dia chegou para mim e falou assim, pastor! Posso imitar a voz da irmã Leci? Pastor! Estava lendo o Novo Testamento e encontrei que Herodes mandou matar Jesus. Sim, irmã. Mas depois Herodes mandou matar João Batista. E Jesus voltou quando Herodes morreu. Estou dublando bem, irmã? Quase, né? Falei, irmã, a Bíblia vai falar de vários Herodes. Por que ela chegou a essa conclusão? Porque ela estava lendo Bíblia. Por que ela chegou a essa conclusão? Que João foi morto por ordem de Herodes, mas Herodes, que mandou matar Jesus quando era bebê, morreu. Jesus volta para Jerusalém, para Israel, quando Herodes morre. Como é que outro Herodes? Como é que Herodes não morreu?
Herodes Agripa, Herodes Antipas, Herodes teu tetrarca, Herodes... Fala para mim mais o outro Herodes. 4 ou 5 Herodes que a Bíblia vai se referir. É igual Faraó. Irmãos, tragam as dúvidas. Leiam palavra. Leiam o livro de Crônicas. Não pulem. Lá vocês vão encontrar um dos textos mais lindos da palavra. E Jabes foi o mais excelente entre os seus irmãos. Não vou dar dica. O cronista para falar de Jabes. Ele não diz que Jabes nasceu, morreu e gerou, e não, ele para, porque Jabes que tinha um nome feio, né? O nome de Jabes, eu fiz sofrer a minha mamãe. Ô nomezinho feio. Minha mãe me deu à luz em dores. Já imaginou? Ô, seu menino que fez a mãe sofrer no nascimento, na escola, bullying. Mas disse, eu quero, Senhor, que tu me abençoes. Aleluia. Leia a Bíblia. Não dê ouvido, não empreste o seu ouvido para o fofoqueiro. Não empreste o seu ouvido para aquele que diz assim, irmão, isto não é fofoca, já é. Rayane, vou te falar um negócio, não é fofoca, já é. Já é fofoca. Ainda mais, mas não fala com ninguém não. Todo melhor amigo tem um outro melhor amigo. Você pode ser o melhor amigo de alguém, mas ele tem alguém que ele considera melhor amigo do que você. E quem fala de mim contigo, certamente falará de ti comigo. Escreve isso na tua Bíblia. Quem fala de mim contigo, certamente falará de ti comigo. Sabe onde está esse texto? Alguém sabe? Ninguém sabe? Quem estudou na escola de Dona Célia aqui? Na escola de Dona Célia. Então na secretaria lá estava escrito, quem fala de mim contigo certamente falará de ti comigo. Está na Bíblia não, estava lá na secretaria da Dona Célia. Que verdade. Igreja amada do Senhor, que Deus te abençoe. Guarda essa palavra no teu coração. Ovelha é animal ruminante. Rumine essa palavra. E se em algum momento você foi abordado por alguém que quis dizer assim, a palavra do pastor não é bem assim não. Cuidado. Cuidado. Você pode estar entrando numa cilada, numa furada, num caminho sem volta. Igreja amada do Senhor, quero te ver no céu. Não sei se vou primeiro, não sei se vocês vão primeiro do que eu, se vamos juntos. Mas eu quero te encontrar lá no céu. Siga essa trajetória. Essa loucura para muitos, mas poder de Deus para você que é crente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Sabrina. Ao Senhor toda a glória. A Ele toda a honra, a Ele todo o louvor e toda a adoração. Glória a Deus. Sabrina, vem fazer os anúncios. Todos que estão conosco nesta noite são servos do Senhor. Levante a mão assim, todos são. Glória a Deus. Todos estão firmes na comunhão com Cristo. Se não estiver, façam aliança, renove a sua aliança com Ele. Jesus está voltando. A paz do Senhor, amém, irmãos? Amanhã, o início da oração da madrugada, de 5 da manhã até as 6, nesse horário até o sábado. Terça-feira, oração às 19h30. Quarta-feira, as mulheres da IBC na missão, oração da hora nona, 15 horas, né? Quinta-feira, ensaio das mulheres às 18h30 e culto de adoração ao nosso Deus às 19h30. Sexta-feira, ensaio dos varões às 19h30. Sábado, eu não sei se tem como projetar, mas no sábado, irmãos, gostaria de bastante atenção de todos, porque no sábado nós teremos aqui um dia muito especial, dia da beleza e serviços,
liderado aí pela Rede Jovem IBC, a partir das 8 da manhã. E são vários serviços, além de cabeleireiro, manicure. Teremos lava-jato, barbeiro, transista e vários outros, irmãos. E todo o valor arrecadado vai ser para abençoar o retiro de jovens que se aproxima. Muitos já deram seu nome para trabalhar, mas para que as pessoas trabalhem, precisamos de vidas para virem aqui, fazer a unha com profissionais, cabelo, você traz a sua tinta, você vai poder pintar o seu cabelo. E vai ser um dia, além de tudo, com muita comunhão. Já recebemos alguns donativos. Aqueles irmãos que ainda não trouxeram, que deram o seu nome, na quinta-feira, você pode estar trazendo. Marquei uma acetona, marquei uma base, você pode estar trazendo. E todos os irmãos, convidem seus vizinhos. Teremos aqui muitos serviços para abençoar e que a obra do Senhor receba de todo o coração o carinho e a ajuda dos irmãos. Amém? No domingo, oração às 7 da manhã, escola bíblica dominical às 8 horas da manhã e culto de adoração às 18 horas. Dia 21/1 agora, quarta-feira, sem ser essa agora a próxima, às 19h30, haverá reunião dos diáconos e diaconisas IBC. É importante que todos estejam presentes. Então, no dia 21/1, cai numa quarta-feira, reunião dos diáconos IBC. Amém? Dia 31/1, passeio para as crianças na Ilha das Flores e Quinta da Boa Vista. Será um piquenique, então será utilizado aquele espaço verde para o piquenique. Não será ali o zoológico, não. Será o espaço verde para um piquenique abençoado e depois o passeio ao circo. Ou seja, será um dia totalmente especial voltado para as suas crianças. Mas você precisa dar o seu nome hoje ao Tiago, Kelly ou a Fabiane. E que você possa estar colocando o seu nome, e é o valor de R$ 35, e precisamos do sinal desse valor até o domingo. Então, corre lá, dá o seu nome. Às vezes nós temos muitos netos das irmãs, então dá lá o seu nome rapidinho para você não perder a sua vaga, amém? Aniversariantes da semana, Aladi, Eliane da Silva, Aline Lourenço, de casamento Ruth Carlos Henrique, Juliana Costa e Felipe Luiz. Amém? Irmãos, anunciamos aqui na semana passada a respeito do kit churrasco. Queremos agradecer imensamente a ajuda dos irmãos, mas ainda temos 19 números e para essa meta ser alcançada nós contamos com todos os irmãos. Amém? Dorcas, continue trazendo seus donativos, alimentos, material de higiene pessoal. E carnê de missões também, continue contribuindo, abençoando. O ano virou, talvez você ainda nunca participou, mas você pode pegar o seu carnê de missões e começar a abençoar, amém? Oração pela nossa querida irmã Cristina Valente, nosso irmão Atelírio, também a família da nossa irmã Diaconisa Vera, família enlutada, também a Cristina. A Cristina, nós estamos orando para que o Senhor restaure, liberte, traga cura emocional em nome de Jesus. Também a Leila Rodrigues, amém? E a cantina de hoje, irmãos, para encerrar, é um empadão maravilhoso com refrigerante no valor de R$ 8. Passe ali, participe e abençoe a obra do Senhor. Uma semana de paz e vitória em nome de Jesus. Ministério de Louvor, vamos encerrar esse culto louvando a Deus. Glória a Deus. Queridos, que o Senhor te dê uma semana abençoada, uma semana de paz. Se esforce para vir na terça-feira, buscar a face do Senhor. Nós vamos orar aqui na terça-feira. Se esforce para vir. Se esforce para vir na quinta-feira. Quinta-feira tinha um número bem grande de irmãos na igreja. Se esforce para estar conosco na quinta-feira também. Todos os eventos que você venha participar conosco, e em todos eles nós estaremos adorando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Lutamos com armas de fé. Você pode se colocar de pé? É o último momento deste culto. Quem sabe esse é o último culto que você participa. Jesus pode voltar esta noite, pode arrebatar a sua igreja. Você pode dar glória a Deus por isso?
Aleluia! Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Agradecer a presença dos nossos visitantes. Teu nome Deus te abençoe, Deus te abençoe. os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é.
Pai aqui. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós queremos pedir a Tua companhia. Continua conosco, Senhor. Nós não sabemos, ó Deus, o que iremos enfrentar essa semana, mas se o Senhor for conosco, oh Senhor, estaremos bem seguros, estaremos amparados. Teremos a certeza, Senhor, de que nada nos atingirá. Conduza-nos agora, Senhor, para o nosso lar, em segurança. Dai-nos, Senhor, uma noite de paz. Que essa semana não venhamos ser surpreendidos com nenhuma notícia ruim. Senhor, derrame as suas bênçãos sobre nós. Mas em primeiro lugar, Senhor, nós queremos dizer que o mais importante não é ver as tuas mãos nos abençoando, mas é saber que o teu olhar, que a tua face nos contempla. Tira do nosso coração, Senhor, todo o egoísmo. Que a nossa vontade seja a tua vontade, Senhor. Senhor, passa uma revista no nosso coração, porque somos falhos, imperfeitos. Como diz o teu servo salmista, os nossos pecados estão sempre diante de ti. Mas que a tua misericórdia continue nos alcançando, Senhor. E que dos nossos lábios venham sair louvores a ti. Ah, Deus querido, Pai amado, visita desde o menor, Senhor, do pequenino até o mais velho. Senhor, que o inimigo, ele não encontre brechas na nossa vida, no nosso andar, no nosso pensamento. Senhor, eu quero também te pedir, repreenda toda a enfermidade, Senhor. Todo mal, aquele que ainda nem se manifestou, mas que seja repreendido em nome de Jesus. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Grupo de louvor, me ajude. Abra as tuas mãos. Que a graça de nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Enquanto sairmos daqui, eu quero pedir o grupo de louvor, continue louvando a Deus. Vamos sair daqui louvando o Senhor. Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando